Oi gente, eu sou a Leti, sou pediatra e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças e sobre algumas doenças também da pediatria. Nas últimas semanas eu tenho falado sobre algumas doenças e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre sintomas respiratórios na criança. Quando que a gente deve se preocupar, quando a gente deve pensar que isso é algo benigno, né? Mas antes disso, só um pedido, de sempre, né? Curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam neste canal para que a gente consiga produzir mais conteúdos e fazê-los chegarem a mais pessoas, principalmente as mães, né, e aos pais, que são quem realmente precisam aí dessa orientação. Então, aqui, gente, sobre esses sintomas respiratórios, né, em tempos de Covid, é muito difícil a gente tranquilizar as mães, né? Gente, as mães, porque tem as mães que ligam, mas os pais também, de que tá tudo bem, né? Que se pode observar a criança em casa tranquilamente quando ela tá com sintomas respiratórios. Mas assim como tosse, nariz entupido, secreção nasal, espirro, né? Às vezes um barulho, um ronco, a mãe ouve, nossa doutora, eu tô ouvindo o peito dele, tá fazendo um barulho, será que devo me preocupar? Então, a primeira coisa, a gente entender que esses sintomas são muito, mas muito frequentes nas crianças, né? Principalmente nas crianças que estão em fase escolar, nas crianças que frequentam a escolinha, por causa dos vírus respiratórios, porque além do coronavírus, existem inúmeros outros vírus respiratórios que causam esses sintomas. E na primeira infância, né, aliás, nos bebês até os 2 aninhos de idade, tem alguns vírus que a gente leva muito em consideração, que são o vírus inicial respiratório, todo mundo já deve ter ouvido falar de bronquiolite em algum momento da vida, mas os vírus influenza, o parainfluenza, o rinovírus, adenovírus, são vários vírus que a gente consegue até detectar, mas que causam esses quadros respiratórios dos nossos pequenininhos e eles são facilmente transmitidos de uma criança para outra. Todos esses vírus são transmitidos igual ao coronavírus, então uma criança que está doente elimina esse vírus nas suas secreções e vai, através da mão, através do contato com essas secreções, vai passando. As secreções presentes nas superfícies, nos brinquedos, na chupeta, vai passando de uma criança para outra. Quem nunca viu as crianças trocarem a chupeta na escolinha? Elas fazem isso sempre. Então, se uma está resfriada, então passa a chupeta para o outro, vai ali cheio de bichinhos, cheio de vírus, e por isso se propaga e isso se torna muito recorrente nas crianças. Mas assim como a febre, como todas as doenças na pediatria, o mais importante quando a gente está diante de um quadro respiratório é a gente avaliar como que a criança está. Essa criança está com sintomas respiratórios e está bem, ou essa criança está com sintomas respiratórios e ela não está bem. E o que é não estar bem quando a gente está falando de sintoma respiratório? Primeiro, o mau estado geral, né? A criança que está prostradinha. Então, aquele bebê que corre, que brinca, de repente está muito quietinho, muito molinho, está ali deitadinho, não quer levantar. Então, esse é um sinal de que essa criança não está bem. Mas mais ainda, quando a gente tem sintomas respiratórios, é a dificuldade para respirar. Então, você vê que a criança ela tem uma respiração mais acelerada, ela respira com dificuldade, respira pela boca. Um movimento que eu sempre ensino as mães a olharem é a retração de fúrcula, que é quando afunda aqui o pescocinho para respirar, porque significa que a criança está usando toda a musculatura, está contraindo todo o tórax para ajudar ela a puxar esse ar para dentro. Isso é um sinal de que ela pode estar muito desconfortável. Tem um sinal que a gente chama de tiragem intercostal, que eu sempre peço para as mães olharem, e eu digo, é quando está afundando as costelinhas. Então, quando tem lá afundando entre uma costelinha e outra, você começa a ver as costelinhas, principalmente nos gordinhos, que são um sinal de que estão muito cansados. E a retração subdiafragmática, que às vezes nem em bebês pequenos é difícil de ver, mas criança maior você consegue perceber bem. O bebezinho ele tem uma respiração mais abdominal, então é muito comum que o abdômen se expanda mesmo durante a respiração. As crianças maiores isso já não é tão comum. Então quando começa a afundar aqui embaixo das costelas, eu não consigo mostrar em mim, mas embaixo das costelas começa a ter essa retração, você vê que afunda na hora que a criança respira, isso é um sinal que essa criança está cansada. Então crianças com desconforto respiratório sempre devem procurar o serviço de saúde. De novo, que eu sempre digo, de preferência, ou pediatra, que acompanha a criança, ou profissional do posto de saúde. Mas assim, uma criança cansada, que você não tem essa possibilidade, aí sim você deve levar no pronto-socorro, né? Então, essa seria a avaliação da criança e a situação em que você deveria procurar um serviço de saúde. Mas não é comum as crianças terem quadros respiratórios recorrentes e as mães ficarem assim, sempre nessa dúvida, nessa angústia do que fazer. Então, quando a gente pega nossos bebês pequenininhos, é comum que eles tenham esses quadros respiratórios e fiquem muito desconfortáveis, não com cansaço, desconforto respiratório, mas, por exemplo, um bebezinho de 2, 3 meses, quando está com o nariz entupido,
ele não consegue respirar pela boca. Então tem aquele processo, aquela irritação, não consegue mamar, não consegue dormir, a mãe fica bastante incomodada. E as crianças maiorzinhas, ali com 1, 2 aninhos, tem muita tosse, muita secreção, também não conseguem dormir direito. Por mais que a criança não esteja com um desconforto respiratório mesmo, as mães ficam muito angustiadas. E outra dúvida, outra angústia que as mães ficam é: será que é só um resfriado? E se for uma pneumonia? Tem como diferenciar? Nem sempre clinicamente a gente consegue diferenciar. Mas, de modo geral, as pneumonias, que são doenças, as pneumonias bacterianas, né, que são infecções mais graves, elas levam à prostração, elas levam ao desconforto respiratório e estão naquele grupo de crianças que já tem sim uma indicação de procurar um serviço de saúde. Quando a criança está só com nariz entupido, com secreção nasal, com tosse, pode ter febre, né? A criança geralmente tem febre nesses quadros respiratórios. A maioria das vezes a gente vai pensar que é um resfriado comum, um quadro viral mesmo. Então sempre não é todo esse outro desespero de pronto-socorro, né? As mães sempre querem um raio-x de tórax quando a criança está com sintomas respiratórios. Mas quando a gente examina a criança e vê que a ausculta respiratória está limpa, que não tem sinal de foco pulmonar mesmo, e que a criança não tem desconforto respiratório, gente, de novo, a mesma coisa dos exames. Muitas vezes essa criança não tem indicação mesmo de fazer um raio-x de tórax, não tem indicação de entrar com antibiótico e nem às vezes com aqueles xaropes lá que as mães sempre querem e que a gente, como pediatra, tem que ter muito cuidado ao indicar e prescrever esse tipo de medicação. Então, um cuidado que eu tenho com as minhas pacientes, que eu converso bastante, é essa hipermedicação, né? Essa necessidade de você dar um remédio que vai tentar resolver esse quadro. Esses quadros virais, na maioria das vezes, não se resolve usando um xarope, ele vai se resolver com a evolução natural do quadro, com a resposta imunológica da criança, com o tempo de manifestação do vírus, né? Então, até o coronavírus não tem tempo, nas pessoas que têm sintomas leves, não tem um tempo que esses sintomas vão ficar e que depois vai melhorar. Com todos os outros vírus é assim também. Com a bronquiolite, inclusive, que talvez seja a infecção viral mais grave nas crianças, também é assim, ela dura um tempo, ela tem um pico, ela tem um dia em que os sintomas são mais graves. E depois a criança começa a melhorar. Então, com xarope ou sem xarope, na maioria das vezes a gente tem uma boa recuperação das crianças. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber avaliar a nossa criança, a gente precisa ter clareza do que está acontecendo. E é isso que eu quero trazer com vocês aqui, através desses vídeos, através dessa conversa, que é para que vocês aprendam realmente a observar a criança e aceitar que uma criança que frequenta a escolinha, ela pode ter às vezes 12 resfriados no ano, que são um por mês. E isso não significa nenhuma doença diferente, não é porque ela é imunodeficiente, é porque ela vai tendo contatos novos com cada dia, um novo contato com um novo vírus e vai trocando aí com os amiguinhos da escolinha até realmente ter uma resposta imunológica e no ano seguinte começa tudo de novo, porque os vírus mudam, né? Então ela teve uma infecção por adenovírus, no mês seguinte é por influenza e assim vai passando e vai trocando. Então, resumindo, neste momento, em relação aos sintomas respiratórios da criança, o mais importante é saber diferenciar se a criança está bem ou se ela tem sinais de desconforto. E sempre que se identificar sinais de desconforto respiratório, deve-se procurar um serviço de saúde. Mas sempre que o resfriado for aquela questão mais da secreção e da obstrução nasal, vamos lavar o nariz, inalar com soro e cuidar dessa criança em casa, certo?